Bom dia, amados irmãos. Muito bom estar de novo com vocês, se bem que a escola presencial é muito melhor. Vamos orar? Amoroso Deus e Pai, usa-me, Senhor, usa-nos, preparando nosso espírito, nossa alma, nossa mente, nossos corações, para absorvermos o máximo desse breve estudo de Gênesis capítulos 37 e 38 da revista Compromisso, na aula 11 dessa série 2021. Amoroso Deus e Pai, nas explanações que eu fizer, não seja eu, mas seja Teu Espírito Santo, movendo a minha fala, as minhas expressões, os meus gestos, para que todos nós possamos crescer juntos espiritualmente. Porque se só um crescer e o grupo todo nada absorver, de nada adianta essas aulas. Prepara-nos para aprendermos mais de Ti e crescermos em espírito contigo, Senhor. Na aula de hoje, o tema central é os desencontros familiares. Fala sério. Você conhece alguma família que não tenha nenhum tipo de atrito? De atrito entre irmãos, entre pais e filhos, entre mãe e filha, ou entre mesmo os parentes próximos? Está previsto que seria assim, e assim é. Mas nós devemos ter domínio próprio, nós devemos ter autocontrole, sensatez, para mantermos a paz e mantermos a unidade da família, apesar dos atritos. Até porco espinho que espeta para todo lado se entendem e vivem em família. Por que nós, humanos, tidos como racionais, não vamos conseguir fazer melhor que eles? Vamos lá? Texto áureo da aula de hoje, capítulo 37, verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sentiam-se enciumados. Mas de quem? De José, um dos 12 patriarcas. Vamos ver como é que foi essa história? Tem grandes ensinamentos, preciosíssimos ensinamentos nessa história. Ok? Vamos lá. Revista Compromisso, aula 11. Objetivos gerais dessa aula. Primeiro, entender como os sentimentos negativos podem destruir uma família. O foco é a família por ser a célula mais importante que tem na sociedade humana. Mas seja numa sociedade de clube, ou seja num time de futebol, num time esportivo, na empresa que você trabalha, se nós não mantivermos um equilíbrio, uma sensatez nos relacionamentos e apelarmos só para o negativo, nós vamos destruir tudo. E é justamente o que está sendo feito no mundo inteiro. Se apegam ao negativismo. Não veem qualidades uns dos outros. Presta atenção nisso. Se eu vejo as tuas qualidades, enalteço as tuas qualidades, não elogiando, reconhecendo, vocês não se sentem valorizados? Você não vai fazer melhor o que você já fazia? Então vamos aprender a valorizar o próximo. E compreender por que nós devemos aprender com eles. E logicamente eles também podem aprender conosco desde que nos melhoremos. Ok? Segundo, compreender que Deus pode transformar todo o mal em bem. Isso é ótimo, é maravilhoso. Vamos ver como. Professor Lauro Kselevich, ao seu dispor para aprendermos juntos. E lembre-se, Escola Bíblica Dominical ou Discipuladora. É de graça, é pela graça. Participe. Participe também dos pequenos grupos multiplicadores da nossa igreja. A multiplicação já foi aconselhada lá na criação do mundo, a criação do homem. Precisamos multiplicar a fé. José só tinha 17 anos, era um adolescente,
E ele apacentava as ovelhas dos rebanhos de seu pai, junto com seus irmãos, exceto Benjamim, que era o mais novo. Mas os irmãos de idade acima dele eram pastores de ovelha. E ele estava aprendendo isso também. Está lá em 37 de Gênesis, versos 2 e 3. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. José era fuxiqueiro? Não, não era. Ele trazia as boas notícias. Mas se eu ficar... A pessoa que sai fazer uma caminhada, está vendo paisagens maravilhosas, apreciando campinas, apreciando lagos, rios, montanhas, criações de Deus, está empolgado com aquilo. No mesmo grupo tem um que está reclamando da pedrinha no sapato e não vê nada do que tem em volta. Fica reclamando que o sapato está apertado, que o tênis está apertado. Mas José trazia para o pai as notícias que não estavam de acordo com as orientações que todos eles recebiam do pai. Ele não era fuxiqueiro e não estava traindo os irmãos. Estava cumprindo um dever de um aprendiz que precisava fazer melhor. E José amava mais a José do que a todos os seus irmãos. Israel amava mais a José do que todos os seus irmãos. Por quê? Porque José era filho da velhice dele. Em gratidão por ter tido esse filho já na velhice, José fez uma túnica colorida de mangas largas, mangas compridas, de várias cores, uma túnica talar e até os tornozelos, um longo vestido bonito. E essas túnicas, essas vestes, sempre tem um significado lá. Só recebia túnicas coloridas quem tinha algum poder, alguma coisa a mais que os outros, uma situação, um nível de conhecimento, um crescimento acima dos outros. Os outros deveriam pegar carona e aprender com esse para se tornarem melhores. Não é assim? Ah, mas ele é mais novo, tem que obedecer gente? Nem sempre. Idosos também cometem erros. Gênesis 37, verso 7. José revela para os irmãos um sonho, e aí começa a aumentar geodesicamente. Esse termo é bom, porque não aumenta para um lado só, ele aumenta em todas as direções. É como aquela pedrinha. Se jogar uma pedrinha lá no meio do lago, você vai entender o que é crescimento geodésico naquelas ondas. Atávamos molhos no campo, e eis que o meu molho se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Esses irmãos entraram em fúria por causa disso. O mais novo vai dominar sobre nós? Que é isso? Mas nunca! Lógico que as palavras não foram exatamente essas, mas não gostam de serem ordenados, mandados por outro mais novo. É impressionante, mas isso ainda se mantém até os dias de hoje. Então nós vamos ver alguns destaques a respeito das vestes. Ela reflete muitas vezes a maneira como você usava e o que você fazia com essas vestes, refletia o estado de espírito dos homens e as suas atitudes diante de Deus. Por exemplo, nós vamos ver mais para frente, Jacó rasgou suas vestes ao saber que José teria sido devorado por uma fera. Estou antecipando, é um spoiler, como se diz aí? Não, é que vocês já sabem da coisa, mas é para memorizar bem. José rasgou as vestes, humilhou-se, ficou arrasado, porque recebeu uma péssima notícia do filho da sua velhice. Os israelitas, quando se arrependiam, eles tinham o hábito de se vestir de saco e se cobrir de cinza. E eles também rasgavam as vestes. Aquela veste bonita, não sou digno de usar essas vestes lindas aqui. Jogavam fora. Jogavam fora, ou sei lá, se costuravam depois, mas não consta que eles remendavam essas vestes. Meu irmão, dos 1440 minutos que o dia tem, dedique 30 minutos para ler e estudar a palavra de Deus. Nós vamos crescer juntos e você vai crescer muito mais que eu. Vamos lá?
Gênesis 37, verso 9. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos. Imagina, o primeiro já tinha feito um estardalhaço, aí ele chega e conta o segundo. Eis que tive ainda um outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Que sonho é esse que tiveste? Quem perguntou isso? Por quê? Porque os irmãos vieram se queixar para o pai. E o próprio pai ouviu esse sonho contado pelos irmãos. Não foi José que contou para Israel, foram os irmãos. Israel ficou preocupado. Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a nos inclinar perante ti em terra? De onde você tirou isso, né? Peraí, guri, você é um adolescente ainda, você não tem maturidade para falar isso. Jesus, com 13 anos, estava lá na sinagoga ensinando os doutores da lei. Prestem atenção. Quando é usado pelo Espírito Santo, dá aula nos mestres. Quando é usado pelo Espírito Santo, dá aula nos mestres. Gênesis 37, verso 13, parte B, diz o seguinte: Vem, enviar-te-ei a eles, e ele respondeu: Eis-me aqui. Quem respondeu eis-me aqui? José. Sempre pronto e disposto e disponível para servir ao Pai. E nós estamos dispostos, disponíveis para servir ao nosso Pai do céu? Quantas vezes preferimos outras coisas da terra, mas não nos dirigimos a Ele? Quantas vezes tentamos resolver do nosso jeito e não contamos com o socorro dele? Gênesis 37, versos 19 e 20. Olha o que os irmãos tramaram quando José estava chegando lá para ver onde é que eles estavam. Eles tinham saído para uma determinada área para pastorear suas ovelhas, para que elas pastassem, e dali eles foram para um outro canto. E José, procurando por eles, teve alguém que indicou: olha, eles estão em tal lugar. E José os encontrou, e quando estava se aproximando, dois deles disseram: Eis lá vem o sonhador mor. Olha o ciúme. O sonhador mor, o sonhador maior. Vem depois, agora, e o matemos, e o lancemos numa dessas cisternas, e diremos ao nosso pai, né? Uma fera o devorou, e veremos o que será dos seus sonhos. Lembra? Veja um pouquinho para cima ali. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Eram os 11 irmãos dele. Gênesis 37, 21 a 23. E ouvindo isso, Rúben livrou das suas mãos e disse-lhes: Não lhe tiremos a vida. Rúben foi movido por Deus, tocado pelo Espírito Santo, para evitar um mal maior. E também lhes disse a esses irmãos irados, ciumentos, invejosos: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, ou cisterna, como queira, que está no deserto, e não lanceis mãos nele, ou seja, nem agridam ele, não vai bater no irmão. Isso diz para livrá-lo das mãos deles e para devolvê-lo a seu pai. Só que Rúben também estava pastoreando e se afastou do bando. E chegando José a seus irmãos, tiraram a sua túnica, aquela que já foi mencionada, de várias cores, e o lançaram nessa cisterna seca e deixaram ele lá. Gênesis 37, 26, 28 continua. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Nós não vamos ganhar nada com isso, gente. Vamos, inclusive, arranjar encrenca com o pai. No mínimo, ele deve ter dito isso. Pensa como que o nosso pai vai ficar contra nós quando soubermos que nós matamos nosso irmão mais novo. Não era mais novo, tinha ainda depois de José, tinha Benjamim. Vamos vendê-lo aos ismaelitas ou medianitas
e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, ele é nossa carne. É sangue de nosso Pai. Não está escrito, mas se é da nossa carne, do mesmo Pai, é sangue do sangue do Pai. Tá certo? E seus irmãos obedeceram, então, venderam José por 20 moedas de prata. Meu Deus do céu! Será que você vale essas 20 moedas de prata? Ou 20 trilhões de toneladas de moedas de prata? Não paga o teu valor. Não paga o teu valor. A tua alma vale mais que todo mundo, gente. Pensa nisso. Lembre-se disso. Não joga a tua alma no lixo. Não joga a tua alma no lixo, meu irmão. E eles venderam o irmão José, o sonhador mor, por 20 moedas de prata. Se livraram daquele sonhador que os incomodava. Por enquanto, Deus estava preparando algo muito, muito grandioso que eles não conseguiam entender. Não conseguiam entender. Voltando Rúben à cisterna, que Rúben queria devolver José para o pai Israel, eis que José não estava lá, então também Rúben rasgou as suas vestes, de desespero, de angústia por não encontrar o irmão que ele queria devolver para o pai. E agora, o que vamos dizer para o pai? E voltou a seus irmãos e disse, o menino não está, e eu aonde irei? Ou seja, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Então tomaram a túnica de José e mataram um carneiro, um cabrito, e ensoparam essa túnica em sangue. Olha a ação do demônio na vida dessas pessoas, através do ciúme, da inveja, daquela sede de ganância de poder, de querer ser o maior. Em todo o grupo tem alguém que se destaca e será o líder. Em todo o grupo tem. Tem o líder ditatorial, aquele que impõe as coisas do jeito dele, mas tem aquele que pelo jeito de viver e de fazer, ele lidera por si só. Os outros seguem. O chefe manda, o líder atrai seguidores. Lembre-se disso. Então vamos dar uma passadinha na frente. Gênesis 37, versos 33 e 34. Esses irmãos pegaram essa túnica e entregaram nas mãos do pai. E com a maior cara lavada, disseram, achamos esta túnica. Conhece agora se é ou não a túnica de teu filho? Israel reconheceu e disse, e eu imagino a dor com que ele disse isso. É a túnica de meu filho, uma fera comeu e certamente José foi despedaçado, o filho da velhice de Israel. Você que é pai, imagina teu filho sumir de casa e de repente chegar uma notícia desastrosa dessa e falsa, uma fake news, como muito se faz hoje. No desespero, na angústia, naquela dor intensa que Israel sentiu, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e lamentou a seu filho por muitos dias. Davi lamentou antes de morrer seu filho com Batseba, depois se arrependeu e se converteu. Gênesis 37, verso 35. E levantando-se, todos os seus filhos, todas suas filhas, para o consolarem, Israel recusou, porém, ser consolado e disse, chorando, descerei o meu filho até a sepultura. E assim seu pai chorou por muitos dias. Vocês percebem aqui o mal e a maldade que imperava no coração dos irmãos de José? Na época, eles não conheciam a oração do Pai Nosso. Mas nós que conhecemos, naquela frase que eu já tenho repetido em outras aulas, livrai-nos de todo o mal e toda a maldade que ainda exista em nós.
E no verso anterior dizem, não nos deixeis cair em tentação. Os irmãos caíram. É doloroso isso, mas em tudo isso havia uma direção maior, extremamente poderosa, de Deus, para aqueles 12 irmãos e para aquele pai, para que se cumprisse promessas que ele já tinha feito anteriormente a Abraão. E vem se cumprir gerações, séculos depois, com outros personagens do povo de Deus. Gênesis 37, verso 36. Entretanto, os midianitas, que tinham comprado por 20 moedas de prata, não consta por quanto venderam, mas venderam José no Egito a Potifar, oficial da Faraó, capitão da guarda. Daí a esposa de Faraó armou um estardalhaço. José consta que era um homem formoso, era um homem forte. Teve que ficar preso lá no Egito. Descobriu sonhos, revelou sonhos do copeiro e do padeiro. Um foi salvo e o outro foi eliminado. E revelou sonhos a Faraó, que lhe deu o cargo mais poderoso da terra na época. Ele só não podia sentar no trono de Faraó. Certo? Vocês lembram disso? Poderosíssimo José só não podia sentar no trono de Faraó. E ergueu ainda mais o poderio econômico do Egito. Nesse tempo, aqui vai dar uma fugida agora dessa questão, porque isso é assunto para aulas futuras. Tá bom? Mas veja só, em Gênesis 38, versos 1 e 7. Nesse tempo, enquanto José foi vendido para Potifar, lá no Egito, Judá separa-se de seus irmãos, hospeda-se em casa de Hira, certo? Judá vê uma mulher cujo nome era Sua. Estranho, talvez esteja faltando alguma letrinha nessa tradução aí, Sua, S-U-A, mas não era do sentido de posse. E tomou-a por mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho, o homenzinho nervoso, homenzinho feroz diante de Deus. E lhe nasceram Onã e Selá. E depois, Onã e Selá. Então, Sua teve com Judá 3 filhos. Judá decidiu buscar para uma esposa e toma Tamar. Só que por ser perverso perante o Senhor, ele era muito agressivo, ele era muito violento, era um homem, digamos, de sangue quente, era um homem explosivo, e por causa disso o Senhor o fez morrer e ele não deixou filhos. Em Gênesis 37, verso 35, nós vemos que Judá ordena Onã a cumprir o levirato com Tamar. Levirato? Mas o que é isso, levirato? Era uma lei israelita que, tendo mais irmãos, normalmente casava-se o mais velho com a mais velha de outros grupos, né? Então, casou e não teve filhos. Foi morto pelo Senhor. Quem estava na fila, o segundo na sucessão, Onã. Onã casou, veio a se unir com Tamar. Porém, Onã, em vez de ter relações com ela para ter filhos, ele não aceitou, ele recusou isso. Jamais darei filhos a meu irmão e eu fico sem filhos. Outra vez, o ciúme, conflitos, desentendimentos familiares, conflitos familiares. Está vendo que não é de hoje? É coisa muito antiga. E Onã lançava o seu sêmen na terra, para que Tamar não viesse a engravidar e tivesse, segundo o levirato, tivesse filhos para o irmão dele que já era morto. Ora, desde quanto que um morto hoje em dia faz, com inseminação in vitro? Levirato, lei israelita que consentia a um parente, nem irmão,
a um parente suscitar filhos ao homem que morresse sem ter deixado nenhum herdeiro. Era uma lei judaica. Essas leis, e o que tem de lei imoral, imunda, injusta e desonesta nesse mundo, e aqui no Brasil, é um fervo disso. Meu Deus do céu. Mas essa é uma lei meio que complicada. Mas não era para crescer e se multiplicar? Era, ótimo. Então deixa para lá. Então Judá diz a Tamar: permanece viúva na casa de seu pai até meu filho Selá crescer. Quero o terceiro filho de sua. Com quem? Com Judá. Tá certo? Muito bem. Tamar é informada em seguida, uns tempos depois, que Judá, seu sogro, ficou viúvo. Mas Selá já tinha crescido? Ainda não. Olha a estratégia de Tamar. Olha a estratégia dela. Versos 13 e 17 do capítulo 38. Tamar tira suas vestes de viuvez. Tinha morrido morreu Onã, estava duplamente viúva. Ela tira as vestes de viuvez, se envolve, se disfarça como uma prostituta e vai para as entradas de Enaim, e ali ela fica esperando, porque tinha sido informada que era caminho por onde Judá passaria. Esperta? Foi uma estratégia. E olha que mulher estrategista essa Tamar. Sabendo que Selá já era um homem, eu falei que ainda não tinha crescido. Tinha sim, ali ó, sabendo que Selá já era um homem e ela não tinha sido dada a mulher por ele, Judá prometeu e não cumpriu. Judá prometeu e não cumpriu. Prometeu, cumpra, é melhor. Judá não reconhece sua nora, que estava ali sentadinha, disfarçada de prostituta, e desejou possuí-la. E Tamar pergunta: o que me darás para coabitar comigo? Para entrar a mim, na linguagem bíblica. E Judá promete: enviarei um cabrito. E Tamar, muito esperta: e me darás por penhor, como garantia, o quê? Até que o cabrito seja enviado para mim. O que o Senhor pode me dar de garantia? E Tamar pede: o Senhor me deu o seu selo, o seu cajado. E Judá a possuiu, e ela concebeu. Tamar repõe suas vestes de viuvez, muito tranquilo. E Judá envia o cabrito à prostituta da entrada de Enaim, que o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. E daí nos versos 24 e 25 do capítulo 38, informam a Judá: Judá, Tamar, tua nora, adulterou e está grávida. E Judá manda tirá-la fora para que seja queimada. Olha que cabeça dele, para que seja queimada. Ele foi direto, ouviu a notícia que ela adulterou, está grávida, está dentro do grupo, tem que tirar daqui. Era lei. Então Tamar manda dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. Ou seja, essas coisas que eu tenho aqui, o selo, o anel e o cajado, são do homem de quem eu concebi. Ele, o pai da minha criança. E disse mais: reconhece de quem é este selo? Aliás, não era anel, era selo, o cordão e esse cajado? Você reconhece isso? Olha a resposta de Judá, nos versos 26 a 30 do capítulo 38. Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Tamar deu à luz os gêmeos Perez, que nasceu antes de Zera, na hora do parto, pôs a mão para fora. Até nisso tinha confusão. O que estava para nascer estava com a mão para fora, nasce o outro. Tem um outro caso, Isaac e Esaú, amarrou-se um cordãozinho no pezinho de um, quem nasceu primeiro foi o outro, e esse primogênito foi rejeitado depois.
Era bem complicada essas histórias. Então veja só, dando um salto daquele meio de aula para o final, para um assunto crucial de outras aulas, José estava lá então lá no Egito, certo? Daí já não como servo de Potifar, nem como prisioneiro, mas estava como o braço direito de Faraó. E José tinha toda a autoridade do poder terreno para retribuir aos irmãos conforme todo o mal que causaram a ele. Todo o mal que tentaram causar a ele. E é o pai de todos eles, Israel. De todos eles. Porém, José deixou uma das maiores lições que temos para mim, para você, para todos nós. Lições que todos devemos compreender. Conflitos familiares, desentendimentos familiares, atritos e até morte entre família. Sim, tem muitos e vocês sabem disso, tanto ou mais que eu. Então eu deixei dois entendimentos meus em tempos diferentes e que se casam justamente com o tema central dessa aula. Primeiro, observa esse quadrinho preto aí. Tá vendo bem? Isso aqui eu falei para uma pessoa que estava fazendo o maior estardalhaço dentro do relacionamento da família. E eu pedi a atenção dela 1, 2, 3 vezes. Até que ela parou e me ouviu. E olhando nos olhos dela eu falei, domine tua língua. Antes que ela fira, magoa ou destrua a vida da família que te ama. Cessou os atritos e ela sumiu dali. Depois voltou a ser o que era, mas num nível mais baixo. Vai ter que lembrar de novo disso aqui. E com relação ao que aconteceu com os irmãos de José. Está lá em Gênesis 50, verso 20. Mas aqui eu escrevi de forma diferente. Foi o que eu senti. O infinito amor de Deus transforma todas as dores e os males que nós vemos em bens que são infinitamente melhores do que jamais vamos conseguir imaginar, gente. Tenha fé nisso. Tá difícil? Tá. Pode piorar? Pode piorar muito. Mas acredite, Deus tem poder para te livrar, para me livrar, para nos livrar. Nós que cremos, podemos e devemos perseverar nessa fé até o final. Até o final. Crendo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vem para a Escola Bíblica. Todo domingo às 9 horas. Pelo YouTube ou pelo Facebook. Na primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Espero ter passado alguma coisa de bom, alguma coisa de útil para melhorarmos o relacionamento em nossas casas. Veja e reveja esse vídeo tantas vezes quanto você quiser. Tem dúvida? Consulta a Bíblia. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez me dar a oportunidade de ser útil nesse mútuo aprendizado, nesse mútuo crescimento espiritual. Protege todos, abençoa todos que estão clamando por Ti, Senhor. E orienta as autoridades para que se tornem submissas à Tua justa, santa, perfeita e soberana vontade. Será melhor para eles e para todos. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.